Os irmãos, vamos dar continuidade ao estudo sobre a lei de Deus, o terceiro mandamento. Estamos estudando sobre os pecados proibidos neste mandamento. Os irmãos estão vendo que há uma lista bem significativa de pecados, e é importante que nós conheçamos todos estes pecados, irmãos, para que nós possamos assim honrar o nosso Deus, porque temos visto e enfatizado que o caráter de Deus está expresso na sua lei moral. Deus deixou a sua lei, irmãos, para que nós possamos ser como Ele é. Uma pergunta: como seremos santos? Porque Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Como seremos santos? Qual o parâmetro da santidade? Que parâmetro teremos para a santidade? Não é a sua lei? Graças a Deus que essas leituras que nós temos feito, continuadas, né, tem corroborado com essa verdade, e tem nos mostrado o apóstolo Paulo, né, no capítulo 7, falando sobre que a lei ainda está em vigor, que a lei é boa, que o mandamento é santo, é puro, é bom. Ele não está falando aqui, irmãos, da cerimonial. Já acabou, né? A cerimonial já se foi. Ele não está falando da lei civil. Ela também, para os cristãos, não é regra autoritativa. Ela servia para o povo de Israel, quando era uma teocracia, né? Ele está falando da lei moral, aquela que permanece. E agora, acabamos de ler no capítulo 8 que a lei não tem mais domínio, no sentido de que a lei não vai nos condenar. Por isso que diz: nenhuma condenação há, o versículo 1 do capítulo 8, para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai desenvolver isso, irmãos, e vai finalizar o capítulo 8 dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o que mais poderia nos separar, o que mais poderia nos condenar seria a própria lei. Concorda, irmão? Porque a lei, ela vai encontrar, a lei é perfeita. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. E ela vai encontrar seres imperfeitos, ela vai exigir de nós algo que nós não podemos entregar. Então o que é que acontece? Vai matar, Zaqueu, vai condenar. Mas não há mais condenação para os que estão em Cristo, porque Cristo cumpriu a lei. Mateus capítulo 5, não penseis vós que vim revogar a lei, vim cumprir. E Cristo cumpriu toda a lei. Por isso que não somos mais condenados. Por outro lado, nós amamos a lei, porque ela nos torna mais parecidos com Deus. E a manifestação aqui na terra de Deus vem por meio de Cristo Jesus. Então, o amor à lei, a obediência à lei nos torna mais parecidos com Cristo. Então, como não estudar essa lei? Como não ter essa lei em alta conta nas nossas vidas? Se ela nos faz glorificar mais a Deus, porque quanto mais parecemos com Cristo, mais evidentemente glorificamos a Deus. Porque Cristo diz: eu não vim buscar fazer a minha vontade, eu vim glorificar o meu Pai, vim fazer a vontade do meu Pai. Então vejam, irmãos, há uma clara ligação entre a lei e o Evangelho.
nós lemos, a lei nos serviu de aio. O que é um aio? O que é um aio? A figura de um aio. Hã? Condutor. Naquela época era o pedagogo. Quem estudou pedagogia, ainda quer estudar, pedagogo era aquela figura daquela pessoa que pegava a criança e pegava ela no braço e conduzia ela até a escola. A lei nos pega e nos conduz a quem? Cristo. Nos faz ver a necessidade de Cristo. Quando olhamos para a lei e vemos as exigências, dizemos: nós não temos como cumprir. E agora? Né? Como a resposta daqueles que ouviram a pregação de Pedro: que faremos, irmãos? Essa é a reação natural daquele que ouve a palavra. Que faremos, irmão? E agora? Aí a Bíblia diz: arrependa-se, corra para Cristo. A lei vai levar para Cristo. Então, por isso que estudamos a lei, vemos os pecados. Sabe, é tanto pecado, tem que estudar esse pecado, você tem que saber em que você está transgredindo a vontade de Deus. Então, nós temos aprendido aqui, no terceiro mandamento, que são muitos pecados que podem ser cometidos contra esse mandamento. No último estudo, nós aprendemos que murmurar é um pecado contra esse mandamento, murmurar contra o decreto de Deus, murmurar contra a providência de Deus. A reclamação, esquadrinhar com insolência a providência de Deus, procurar satisfazer sua curiosidade sobre Deus, querendo o conhecimento de Deus que não seja para a glória do próprio Deus, é pecado. Quantos não procuram, irmãos, conhecer, mas conhecer a respeito do decreto de Deus, da providência de Deus, não para glorificar a Deus, mas para motivos próprios, pessoais, para a sua vanglória. Também aplicar mal o decreto e a providência de Deus, retirar conceitos errados do decreto e da providência, principalmente para justificar pecados. Irmãos, quantos não têm feito isso? Vou explicar aqui para os irmãos, ó. É muito simples. Como é que isso acontece? Bom, nós temos a lei de Deus, temos um mandamento. Muitas vezes o mandamento é muito claro. Há, evidentemente, algumas questões que requerem uma análise, um aprofundamento, mas muitos mandamentos são muito claros. E você recebe, então, uma explicação a respeito desse mandamento. Você vê uma análise desse mandamento. Aí o que é que você faz? Rapaz, é forte isso aí. Mas será que só tem essa interpretação? Será que só tem essa visão? Será que não tem outra forma de analisar isso daí? Então, até esse ponto, se você está bem intencionado em conhecer de Deus, né? Tudo bem, mas quando você começa a analisar isso, você tem que ter muito cuidado para ver se você não está racionalizando. Ou seja, você está procurando uma maneira de escapar da prescrição da lei. É pecado. Principalmente, como disse, para justificar pecado. Para justificar seu erro. E nós já dissemos aqui para os irmãos, olha, pode ter toda tranquilidade, irmãos. Todo o ensinamento de Cristo, todo o mandamento de Cristo, você vai encontrar alguém que vai trazer uma perspectiva diferente daquela que Deus deixou. Você vai encontrar. Você vai encontrar na história da igreja. Você vai encontrar. Seja no século I, II, seja na Idade Média, como a gente viu, seja
principalmente nos nossos dias, na pós-modernidade, você vai encontrar sempre alguém, um teólogo conhecido, que vai lhe ajudar no seu pecado. Sempre você vai encontrar. Tenho certeza disso. Então é pecado, irmãos. É retirar conceitos errados da providência para justificar pecados. Nós temos vários exemplos disso. A pessoa vê o outro quebrando o mandamento e aparentemente não sofrendo dano nenhum. Aí, rapaz, principalmente você vê aqui só, olha, o senhor está falando aqui, prega os mandamentos e diz aqui, está esquadrinhando os mandamentos. Nós já estudamos o quarto mandamento de forma exaustiva, vários domingos. Tem uma sequência. Abrir um parênteses e dizer para os irmãos, ó, já temos no canal, viu, uma playlist específica só sobre o dia do Senhor. Está organizando lá, vocês não vão ver, tem várias playlists. Isso aqui é uma sequência do estudo sobre o dia do Senhor, tá lá. Você vai lá, playlist, dia do Senhor, brá, tudo que nós estudamos aqui. Coisas outras. Fecha parênteses. Então, você tem lá a linhagem, o mandamento claro, inequívoco. Deus deixou, Deus mandou, Deus disse que era para fazer desse jeito. Aí você olha assim e diz: o senhor está se dedicando a isso? O senhor ensina desse jeito? E diz que Deus não vai ter por inocente quem não tomar o nome em vão. E ensinou sobre o dia do Senhor. E está ensinando o primeiro mandamento, o segundo mandamento, estamos no terceiro de forma exaustiva aqui. Mas, olhando assim, na prática, se fosse desse jeito, sei não. Não era nem para o povo existir mais. Tem igrejas que não sabe nem, o pessoal diz assim, não, que a gente não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Pessoal, o senhor diz aqui que Deus não recebe o culto de quem não presta o culto em espírito e em verdade. Jesus Cristo diz isso. E diz que tem igrejas que não existem mais, que não atentaram para a lei de Deus, mas tem tanta igreja por aí, e tanto pregador, e tanta igreja cheia, lotada, abarrotada, e nenhuma, eu olhando suas pregações, seus ensinos, considera nada que o senhor está dizendo aí, não. Mas estão lá, está lá. E se a gente for olhar direitinho, a gente vai dizer, só pode ser a bênção de Deus, porque as coisas lá dão certo, as coisas começam a casar e combina. Não tem nada disso que o senhor está dizendo. Então, acho que não é tanto assim não, como o senhor está pregando. Aí vai fazer errado, porque está olhando o quê? Está olhando para o lugar errado. Tem uma música e tem um versículo paralelo, evidentemente. É uma música de um grupo evangélico bem tradicional que diz assim: resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. Há quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Mateus capítulo 7. Eu vou repetir: resultados não são o indicador da aprovação de Deus. Teve quem curou, teve quem expulsou, e Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Meus irmãos, Deus manda a operação do erro. Precisamos conhecer quem é Deus. Deus manda a operação do erro.
Deus deixa que as pessoas continuem nos seus próprios pecados e caminhos. Agora, para aqueles que são seus, ele não permite. Ele é disciplinador. Ele corrige. Ele trata. Então você precisa conhecer Deus. Como é que você vai conhecer Deus? Conhecendo a lei de Deus, a aplicação de Deus na sua vida, no mundo. Quantas vezes a gente não tem escutado, não, olha, isso aqui deu certo, e deu certo, e deu certo, e está dando certo. E as coisas estão batendo, estão se encaixando. E as pessoas estão dizendo, Deus está abençoando, Deus está abençoando. Quando é uma maldição. Mas como saber disso? Como identificar quando uma bênção não é bênção e ela é maldição? Você tem que conhecer muito a Deus. Você tem que conhecer o caráter de Deus. Você tem que conhecer a lei de Deus para poder ter essa segurança. Senão você vai ser levado. Foi assim que Cristo disse quando chegaram para ele para perguntar: Senhor, uma mulher se casou com um homem, depois ele morreu, e depois ela casou com outro, e outro morreu, e outro morreu, e na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Ele disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês erram porque você não conhece a Escritura, você não conhece a minha lei. É por isso que nós estudamos, porque nós entendemos que precisamos da lei da palavra de Deus. Nós necessitamos dela para fazer a vontade de Deus. Porque é muito fácil ser levado por ventos de doutrinas. O vento dá de um lado, né? Dá do outro, vem para a esquerda, vem para a direita. Ora tem redemoinho, né? Quantas doutrinas não tem tragado as pessoas? Como é que nós vamos nos manter, irmãos? Estudando a lei, estudando a palavra de Deus. Que mais pecados são proibidos nesse mandamento? Ouçam os irmãos. As zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, encantamentos, feitiçarias, magias, a difamação, o escárnio, vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e os caminhos de Deus, a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia. Tudo isso é pecado contra esse mandamento. O que é que veremos hoje? Primeiro, usar a Bíblia ou parte dela para zombarias, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas ou a defesa de doutrinas falsas. Meus irmãos, a Bíblia é santa e deve ser tratada com a reverência requerida. Nós, né, demos um exemplo recente aqui, a gente soube de uma das pessoas que têm tratado a Bíblia com desdém, como ultimamente uma pastora que chutou a Bíblia, etc. Irmãos, os irmãos têm ideia de quanto sangue foi derramado para que essa palavra estivesse hoje nas nossas mãos? Quanto sangue foi derramado? Quantos irmãos e irmãs nossas não morreram para que a Bíblia chegasse às nossas mãos? Primeiro, ela chegou porque Cristo derramou seu sangue, né? Então, só isso tem um preço. Mas tem o preço da vida também dos nossos irmãos.
Isso tem correlação com a pregação da noite. Inclusive, a leitura que nós fizemos pela manhã, quero que os irmãos sempre vão fazendo os links à palavra de Deus. Viver pelo Espírito, especificamente. A inclinação para o Espírito tem completa ligação com a pregação de 2 de Pedro, capítulo 1. Quantos irmãos, quantas irmãs não deram sua vida, não foram perseguidos, não foram torturados, presos, enganados. Tá lembrado daquele personagem que a gente leu naquele livretinho pequenininho, que se esforçou tanto para traduzir a Bíblia? Quem é que lembra do nome dele? William Tyndale. A história dos reformadores para crianças, aquele conjuntinho de livretinho tão instrutivo. Ele não passou, foi enganado, perseguido. Então, a Bíblia, ela por si só, ela deve ser tratada com reverência, mas nós temos que lembrar desses esforços também, irmãos. Desses esforços desses irmãos. Então, a Bíblia, como a gente diz assim, não pode ser motivo de piada. Não pode. Tem que ter cuidado com o que a gente fala. Eu já disse, não é que o cristão vai ser uma pessoa sisuda, que não vai brincar, que não vai. Mas no que diz respeito à Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado dos ensinamentos. Meu irmão, inclusive, postou recentemente uma questão nesse sentido. O inferno não é nada engraçado. Você vai tratar do céu, do inferno, você não deve tratar de maneira cômica, né? Não, porque os que estão no inferno não estão rindo, irmão. Quem está no inferno está chorando e rangendo os dentes. Não é assim que a Bíblia descreve? Não tem sorriso. No céu tem alegria indizível. Mas a alegria daqueles que honraram a palavra de Deus. A alegria daqueles que honraram o nome de Deus, que não desdenharam de Deus. Que não tomaram o seu nome em vão. Esses estão no céu. Então precisa ser tomada como reverência. Tem que ter cuidado, porque tanto nos dias de hoje, como nos dias lá de Cristo e dos apóstolos, havia muitas questões e discussões e contendas que não levavam a nada. Isso aí Cristo combateu. Discussões inúteis que só geravam discórdias. Tanto é que Paulo advertiu a Timóteo e Tito sobre o uso errado da palavra de Deus. Então, usar a palavra de Deus para questões sem proveito, para discussões sem, sem um fim proveitoso, quebra o mandamento. Ele disse a Timóteo, logo no primeiro capítulo da primeira carta que ele mandou para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para quê? Vamos lá. Admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Olha o cuidado do apóstolo Paulo. Doutrina, ensino. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O que é que isso promove? Você não gasta energia fazendo o trabalho. Você gasta energia discutindo. Você gasta energia brigando sobre coisas
não proveitosas. Fábulas, veja, presta atenção, fábulas e genealogias. Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Ó, tem gente que não entende que determinadas exortações e admoestações são amorosas. Parece que o amor está dissociado. Não. Quando alguém faz uma admoestação que visa colocar você dentro do pensamento correto, isso é amor. Ah, recebi uma repreensão, recebi uma exortação, estava procedendo errado. Aí fica com a cara feia. Mas é para o seu bem, é com amor. Aí, repetindo, ora, o intuito da presente admoestação visa um amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretenderam passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A pessoa está dizendo uma coisa que ele nem entende e afirma coisa com toda a convicção, não, com asseveração, com muita força, mas ele sequer tem convicção daquilo. Ele nem compreende. Isso ele disse a Timóteo. A Tito diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Tito 3,9. Tem determinadas coisas, irmãos, que a gente não tem que estar discutindo. Tem determinados assuntos que você não é. Diz a palavra de Deus, diz aqui o apóstolo Paulo, a Timóteo e a Tito e diz a nós também, que não vale a pena estar discutindo. Não vale. E ele diz aqui o que é que não vale a pena. Ele diz aqui, não vale a pena estar discutindo sobre fábulas. O que são fábulas? Disputas sobre questões cuja natureza não podem ser determinadas com certeza. Uma história, uma fábula. Sobre a palavra. Genealogia sem fim, matéria sem nenhum valor. Ah, porque essa genealogia que veio de fulano que chegou aqui, mas isso leva a quê? Por que a genealogia não leva a nada? Por que discussões de genealogia sem fim não leva a nada? Genealogia, Wesley, era importante para o judeu? Era. Inclusive, a gente lê um monte de genealogia na Bíblia, né? E por que Paulo está dizendo que genealogia sem fim? Sem fim não é para estar discutindo. O próprio Evangelho vai traçar uma genealogia até chegar em Cristo. E por que Paulo está dizendo isso? Quem quer arriscar? Ou quem quer responder? E a santificação é tema da pregação. Tá certo? Inclusive, você falou do equilíbrio, Zaqueu. Nós vamos ver na Escritura que você, determinados assuntos, você discute uma, duas vezes, depois você não fala mais. Então, tem coisa importante? Tem. Você deve falar? Deve. Mas também não deve falar para sempre. Entende, Clésio? Então vamos ver. Olha. O homem contencioso, faccioso, nós vamos ler aqui, você acha uma ou duas vezes e só, somente só. Não mais. Essas questões, como a gente falou, tinha no tempo de Jesus e tem no tempo presente. O servo de Deus deve evitar essas coisas. Não, essas conversas aqui que não tem fim, que discussões que tem hora que estão no, na determinação divina. Acabou. A gente tem citado aqui o exemplo aqui. E o corpo de Moisés, está onde? Está onde? A arca, vamos atrás da arca.
Onde é que a arca está? Até hoje o pessoal está, um monte de gente procurando a arca. Se ela não, se ela parou lá, a Bíblia diz, e se você encontrar um pedaço da arca, não quer dizer nada. Se alguém, porventura, se ainda existir, porventura, preservado um pedaço da arca, ela vira símbolo de idolatria. O pessoal vai pegar a lasquinha da arca e vai botar em casa. E vai achar que agora vai ser abençoado, porque guardou uma lasca da arca, que preservou, que Deus mandou. Ah, acabou. Tem mais relíquias, figuras, essas coisas. O servo de Deus evita essas discussões, irmão. Agora, precisa entender que quem anda defendendo falsa doutrina peca contra esse mandamento. Quem vive defendendo falsa doutrina está pecando. E nós mostramos para os irmãos que a, a falta de conhecimento não justifica, e para Deus também é pecado. Não é porque ele leu e não entendeu direito, não interpretou direito, é pecado. Porque você deve entender. E por que não interpretou certo? Interpretou errado, não foi? Foi. É possível interpretar errado, mas é possível interpretar certo também. Então a interpretação errada é pecado. Defender falsa doutrina é pecado. Temos que levar em consideração isso. Acolher uma falsa doutrina é pecado, mesmo com sinceridade. A gente costuma dizer. Há muita pessoa sincera, mas errada. Tem muita pessoa sincera, tem muito cristão sincero. Você vê assim uma dedicação, uma entrega que é de admirar. Sim, é de admirar, mas ele está se entregando, ele está se dedicando a algo que é pecado. Está entregando sua vida, abandonou isso, está certo, mas é pecado. Ou você acha que isso não pode acontecer? Acontece aos montes. Ah, mas e aí, assim, Deus não leva em consideração a intenção, a gente já sabe como é a intenção. A intenção dele é boa, mas está errado. Corrija. E um ardoroso pregador da palavra de Deus, que precisava de melhor instrução. Aí vem um casal e diz: vem aqui que eu vou ensinar melhor você. Está lembrado dessa passagem da Bíblia? Né? Olha, vem aqui que eu vou esclarecer mais algumas coisas. Não estou dizendo que ele. Para você instruir melhor. Então, irmãos, a gente leva isso em consideração, tá? Ora, é a Bíblia que está dizendo essas coisas. Paulo diz em 1 Timóteo 6, instruindo de novo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E agora instruindo a Tito, eu disse aos irmãos, ele falou assim: evita o homem faccioso. O que é o faccioso? É o que traz facção, que perturba a ordem, o que divide, né? Sectário. Evita o homem faccioso, depois de mostrá-lo primeira e segunda vez. Você falou com ele uma vez, tá joia. Falou com ele a segunda vez, tá joia. Ele se mantém? Acabou. Evita. Evita. Quer dizer, até mesmo quando ele procurar, você evite. Em que sentido? Evita as discussões. Diz, olha, a respeito disso a gente não vai vou mais estar discutindo isso não. Já coloquei, tá, minha posição é essa, você já sabe qual é. A gente está conversando mais sobre isso. A Bíblia diz isso. Não, mas a Bíblia diz que você tem que pregar a palavra. Irmãos, a inocência, essa
falta de maturidade. Tem muito, não, porque Deus, se eu pregar a palavra e prega a palavra. Mas Deus disse que tem limite para pregar a palavra. Aqui está limite. Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte: não dê pérola aos porcos. E ele estava falando de quê? Do que é precioso, da palavra. Então você não tem hora que você não prega mais para alguém. Quem está dizendo é a Bíblia, você para de pregar. Aqui não está dizendo. Porque você está desperdiçando, você está entregando uma coisa preciosa para a pessoa e a pessoa está simplesmente pisando, jogando no mato. Ou você entrega uma pérola ao porco, pouco para ele, pouco importa. Se é pérola, não é pérola. Ele não ele dá valor, porco dá valor à pérola? Não. Você dá valor, você dá uma coisa de valor a quem dá valor a ela. Cristo disse outras coisas, disse coisa parecida em outro lugar, disse muitas vezes. Ele disse: quando chegar na casa de alguém, dê a paz. Se vos receber, entre. Se não quiser, bata o pó dos pés e vá-se embora. Ele disse: fica insistindo, vá para outro canto, meu filho. Tem muita gente que quer ouvir a palavra, que precisa da palavra. Você está perdendo tempo. Tem que ter cuidado quando está perdendo tempo com determinadas pessoas. Não, vá partir para outra. Corte a conversa. Tá bom já. Por que que você está com essa conversa toda? Por que que você fica mantendo conversas com alguém, mesmo se dizendo cristão ou sendo cristão, e fica insistindo numa coisa, já disse claramente seus posicionamentos, é contrário a você, e não sei o quê. Para que que você está mantendo isso? Para quê? Que proveito vai ter? Que edificação você vai trazer? Mantenha com quem vai contribuir com a sua fé. Então já disse, eu já sentei, já conversei uma vez e tal. Aí a pessoa aceita mais ou menos. Daqui a pouco tá falando do mesmo jeito. Você não quero mais conversa, não. Oxê, vá gastar tempo com quem vai lhe trazer, vai contribuir com o seu crescimento. Eu entendo que é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Pode acontecer exatamente isso. Em vez de você influenciar, você está sendo influenciado. Pode acontecer. Então, irmãos, isso é pecado. Outro pecado: o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus para feitiços ou encantamentos ou apetites sexuais e práticas pecaminosas. Eu vou tratar aqui, mostrar para os irmãos. Preste bem atenção. O homem, ele quer ser igual a Deus. A gente tem, tem tocado, tem dito isso. Ele quer ter o poder de Deus. Ele quer ter determinados atributos de Deus, sabe? E isso a gente vê em vários segmentos, inclusive na ficção. Vê muito na ficção. Os livros, desenhos e filmes. O homem sempre quis isso. Ter determinados controle, poder, coisa que é inerente tão somente a Deus. De novo, o que é que Satanás diz para Eva? Você vai ser igual a Deus. Então sempre vai ter essa questão de você querer dominar determinadas áreas para poder exercer atributos que pertencem somente a Deus. E para isso se busca uso de criaturas, práticas. Por exemplo, você não vê aí sempre as pessoas querendo adquirir
o controle de poderes ou forças sobre-humanas para seus próprios benefícios ou propósitos, não é? Incluindo práticas, para isso, práticas como mágica, adivinhação, conhecer o futuro, ler a sorte, tentar manter contato com os mortos, usar objetos que supostamente tragam força, percepção, poder, boa sorte. Tudo isso é quebra do mandamento. Quem nunca sonhou quando criança de ter determinado poder para alterar uma situação, uma circunstância? Diga, Clésia, diga que você nunca sonhou com alguma coisa nesse sentido, né? É como o irmão está dizendo, até hoje, irmãos, a gente sonha. Qual é o problema? A gente está querendo ter uma coisa que pertence a Deus e muitos levam isso para outras áreas. Então, por exemplo, as crianças têm que ter muito cuidado. Criança, adolescente e jovem, com essas obras de ficção, onde você tem o uso de magias para alterar as coisas, principalmente no que diz respeito a Deus. As mágicas que vão interferir e vão alterar o futuro, não é assim? Lá em Deuteronômio 18, Deus diz assim, a partir do versículo 10: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deuteronômio 18, do 10 ao 14. Quero alterar a determinação divina. O que é que eu faço? Eu chamo Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Né? Eu, eu uso determinados amuletos, ou eu vou. Fulano, uma vez, fez uma previsão e ela aconteceu. Aí você fica impressionado e acha que agora a pessoa pode prever o futuro. Meus irmãos, quantas pessoas não recorrem a isso? E eu vou lhe dizer, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Só quem conhece o futuro é Deus. Ele é onisciente. Se alguma pessoa, porventura, por qualquer meio que seja, por cartas, por búzios, por qualquer outra forma, consegue dizer exatamente o que vai acontecer daqui a X tempo, seja ele qual for. E acontece. Quando ele diz e acontece. Isso se chama operação do erro. Deus permite que essas coisas aconteçam para que as pessoas continuem nos seus próprios erros. Em vez de acreditar e buscar em Deus e confiar na providência de Deus, elas acreditarem nessas coisas. Vocês não querem acreditar nisso? Eu vou lhes dar. Meus irmãos, por que é que nos dias de hoje ainda figuram falsos profetas dentro da igreja, naquele que diz o que vai acontecer? Eis que te digo. Por que é que Deus bota, irmão, na boca deles as palavras.
Preste atenção. E acontece, mas quantas pessoas não chegam assim: "Olhe, uma pessoa veio, eu estava aqui no meu local, eu não procurei ninguém, não sei o quê, chegou uma pessoa e disse que era para ir assim, 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 assim". E não é que aconteceu. Quando a palavra de Deus diz: "Nos últimos dias eu só falo através do meu filho". Deus disse isso. Havendo outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do seu filho. Deus disse isso. Esta é a palavra de Deus. Aí vem alguém e diz: Deus está me falando conforme antigamente falava. Aí você fica desconfiado. Aí você diz, aí você pergunta: o que ele disse aconteceu? Ele disse: aconteceu. E agora? O que é que eu faço? Deuteronômio 13 diz o que é que você tem que fazer. Lê Deuteronômio 13, você diz o que é que tem que fazer. Mate o profeta. Eita, pastor, o senhor está mandando assassinar? Eu disse: não, desconsidere esse profeta. Não ouça esse profeta. Mate ele no sentido em que tire ele da sua lista. Porque ele está falando contrário ao que Deus disse que ia falar. Deus disse que não ia mais falar dessa maneira. E de onde é que vem isso? O que é que aconteceu no passado? Olhe, tinha uma reunião lá e disse: quem eu vou mandar para enganar aquele pessoal? Aí um espírito vem e diz: eu, então vá lá e engane. Manda uma falsa profecia. Irmãos, é o que está na Escritura, irmãos. O que é que a gente vai acreditar? Em que é que a gente vai acreditar? Na revelação clara da Escritura? Ou nas pessoas que se levantam e dizem: Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus disse aquilo? Isso aqui, irmão, tem tudo a ver com a pregação da noite. Eu estou dizendo para os irmãos fazer a ligação. Eu vou mostrar para os irmãos. Nos nossos dias tem muito mais gnóstico do que a gente imagina. Os crentes estão aderindo ao gnosticismo. Ah, é por ignorância? Ah, o que é que Deus vai fazer? Vai dizer que está errado, que isso é pecado, porque ele disse que não era assim. Existe um mau uso da autorrevelação de Deus. É pecado. É quebra do mandamento, tentar obter informação sobre o futuro, além do que está revelado na Bíblia, ou tentar o controle da providência de Deus, por qualquer meio que seja, por mágica, por feitiço. É pecado. Deus disse: eu que determino as coisas, sou eu. E o que é que nos cabe? Desde sempre, irmão, saber a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Ela está aqui revelada. Muita gente está usando a palavra de Deus como forma mágica. De forma mágica, a palavra de Deus de forma supersticiosa. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Balaão, irmãos, inclusive, complementando aqui para a gente fechar essa parte, Balaão disse: olha, Balaque, você pode me mandar, olha, acumular de dinheiro, de joia, de bênção, pode mandar o rei, né, todinha, eu só vou dizer o que Deus disser. Meu irmão, isso é uma palavra de crente. A palavra é de crente, mas o coração, a intenção dele estava errada. Tanto é que Deus botou um anjo no meio do caminho. E a mula foi quem viu. Deus botou, irmãos, e você fica lendo, diga, Clésis, quando você lê a posição de Balaão, ele tal, e você, o que esse anjo está fazendo aí? Será que Deus não deu uma escorregada aí? O anjo para matar o homem
ficou dizendo, antes ele dizia: "Ó, eu só vou, eu vou, eu não vou, eu não vou, eu só vou se Deus mandar, eu só vou se Deus mandar, e eu só vou dizer o que Deus mandar", e ele vai e o anjo, Deus conhecia o coração dele. Deus sabia do coração dele. Por isso que um anjo com a espada desembainhada, o anjo lá, Deus sabia. E os livros posteriores da Bíblia mostram, por isso que a gente tem que conhecer toda a escritura. Se a gente ler só ali, né, e dizer: "Eita crente", tem que ler toda a escritura. Irmãos, o homem deve glorificar a Deus e não usar Deus e a sua revelação para atender seus propósitos. Lá em Atos nós temos exemplo disso. Vejam, as pessoas que ouviram a palavra de Deus, foram convertidas, reuniram seus livros e os queimaram diante de todos, a Bíblia diz. O pessoal que fazia arte mágica, tinha livro de encantamento, livro para fazer isso, livro para misturar erva, para dar porção disso, né? E daquilo, para determinar uma coisa. Olhe, pegue isso daqui e faça isso aqui, dê para seu amado, dê para seu, para quem você gosta, não sei o que, ele vai se apaixonar por você o resto da vida e não sei o que isso. Pegaram esses livros todos aí, calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Acabaram-se com esse costume. Eles abandonaram as superstições. Irmão, há uma discussão entre quanto correspondia a 50.000 denários, o que era, porque depende do denário que você está considerando, se era de prata, se era de ouro, se era o valor referente a isso, se era. Eu fiz mais ou menos um cálculo ali, junto com alguns comentaristas, isso variava de 10 a 40.000 reais, o valor dos livros que foram queimados. Bom, não era pouca coisa, era? Principalmente naquela época. Muito dinheiro. Então o povo valorizava aquilo porque era fonte de lucro, era por isso que quando tiraram a fonte de lucro de uma coisa, pô, perseguir Paulo, Silas, coitado, né. Então, irmãos, de novo repetir, o homem deve glorificar a Deus e não usar Deus ou sua revelação para atender seus propósitos. Os ímpios é que precisam manipular as pessoas, o tempo, eles precisam manipular as pessoas, o tempo, as coisas, mas nós confiamos na providência, nós confiamos no Deus da providência. Aquilo que disse, que acabamos de ler, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É confiar na providência, se entregar completamente à providência. Concluindo, irmãos, eh, vamos deixar essa última parte aqui, já avançada a hora. Quero me dizer o seguinte: precisamos atentar para os mandamentos para poder glorificar a Deus adequadamente. De novo, eu insisto, irmãos, infelizmente, por ignorância, por isso, por aquilo, por um monte de coisa. Há muitos que se dizem cristãos, mas estão desonrando a Deus, estão quebrando os mandamentos. Por isso que é preciso estar atento ao uso correto da Escritura, da autorrevelação de Deus. Precisamos fugir das questões sem proveito, das vãs contendas, e ter muito cuidado com as falsas doutrinas, para não estar defendendo falsa doutrina. E achar que defender falsa doutrina, Deus vai dizer: ah, oh, é uma coisa assim, não é tão grave. É grave, para Deus é grave. Ele não ensinou desse jeito. Ele não deixou desse jeito. E um pouco de fermento, leveda a massa. Um pouquinho de falsa doutrina vai levar a quê? A outro pouquinho de falsa doutrina, outro pouquinho de falsa doutrina. E daqui a pouco a igreja está cheia de falsa doutrina. Quando você for procurar a verdadeira doutrina, está difícil. Não acha? Está tudo contaminado.
É assim, irmãos, é a palavra de Deus, contundente, direta, mas é a palavra de Deus. Os ímpios é que buscam controlar a providência. Os ímpios andam com superstições, procuram fazer magias, procuram cartomantes, feiticeiros, andam com amuletos. Nós confiamos num Deus que não é pego de surpresa e que cuida dos seus. Não precisamos manipular o tempo, não precisamos querer voltar no tempo. Saber o que está além do nosso conhecimento, ou seja, saber do futuro. Não precisamos do futuro, não precisamos de horóscopo, não precisamos de adivinhador, não precisamos de profeta que nos diga o futuro. Não precisamos disso, irmão. Nós só precisamos da palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é aquilo que ele nos deixou para que seguíssemos por ela. Ele nos deixou a lei que vigora até a segunda vinda de seu filho. Essa é a nossa regra de fé e prática. Nela nós podemos confiar. Ela é segura. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Que Deus nos faça entender, irmãos, essas verdades. Amém.